Concepção integralista do trabalho. Plínio Salgado. 1936. Nada mais digno, nada mais belo nem mais glorioso do que o trabalho, nada mais nobre, mais significativo no plano do universo do que o trabalhador. O trabalho não é apenas uma necessidade, porque é uma condição de harmonia universal. Energia, no plano humano, conduz as nacionalidades e suscita as civilizações. Essência da própria matéria, a força é o trabalho, obedecendo no mundo físico à vontade consciente, ordenadora de Deus. Elemento fundamental do aperfeiçoamento humano, a energia da inteligência e dos músculos é também trabalho, obedecendo, no mundo social, à vontade consciente do homem, orientada pelo livre-arbítrio, supremo dom que o Criador outorgou à criatura humana. O trabalho não é o mais-valor de Marx porque o trabalho é o valor único, o valor que não deve conhecer contraste, numa concepção espiritualista da vida, da sociedade e do Estado. O trabalho não é um direito, porque é um dever. Como direito, escraviza, como dever eleva-se e liberta-se. Como direito, o trabalho mendiga diante dos poderosos, como dever fortalece-se e impõe-se, salvando-se dos exploradores e tomando dentro da nação o lugar mais alto e mais digno. Asterisco, asterisco, asterisco. O trabalho não pode ser o objeto de exploração do capitalismo, nem o objeto de escravidão do comunismo. O trabalho não pode ser o beneficiário da munificência e altruísmo do Estado, porque o trabalho deve constituir a própria razão de ser da existência dos governos, a fonte da soberania nacional, a inspiração da justiça, o imperativo que cria os deveres dos dirigentes, em face de um dever humano que decorre de uma lei natural. O trabalho não é antagonista do capital, desde que o capital se conserve nos limites justos do conceito cristão da propriedade. Pois o capital é uma condensação do próprio trabalho, uma soma de energias concretizadas num potencial econômico. Nestas condições, não compreendemos que o trabalho seja, nem antagonista, adversário, inimigo do capital, e nem, tampouco, que o trabalho e capital devam harmonizar-se, no sentido que esta palavra adquiriu na técnica verbal dos teoristas burgueses. Só se harmonizam elementos diferentes, coisas distintas, ora, não se pode estabelecer distinção entre capital e trabalho, desde que se conservem nas linhas justas do conceito cristão, uma vez que um e outro representam a mesma coisa, em circunstâncias diversas. A água não deixa de ser água, quer esteja em estado de vapor, quer se apresente em forma de líquido, quer nos apareça nos blocos sólidos do gelo. O comunismo pretende solucionar o problema econômico-social, como alguém que quisesse que todos os gelos e todos os vapores do mundo se liquefizessem, ou todos os líquidos se solidificassem ou se vaporizassem. O capitalismo quer manter distinções fundamentais entre a soma de trabalho acumulado, de trabalho em eficiência e de trabalho em potencial. Cumpre considerar o trabalho como elemento único apresentando-se em expressões diferentes. Na diversidade dos aspectos, a unidade absoluta da energia humana. Consideramos trabalho, o capital, consideramos trabalho, o esforço e realização diária das eficiências humanas em ritmo de criação, e consideramos, ainda, trabalho, a energia, a capacidade em potencial que se encontra em estado latente no cérebro e nos músculos daqueles que uma organização social errada conserva em disponibilidade. Trabalho acumulado, capital, trabalho em ação criadora, mão de obra, e trabalho em disponibilidade, desempregados, o Estado deve por todas estas formas zelar, submetendo-as, não a uma finalidade propriamente do Estado, mas aos supremos interesses que essa finalidade objetiva, o equilíbrio social e a felicidade humana. Asterisco, asterisco, asterisco. O trabalho, elemento essencial, único das manifestações da vida do indivíduo, da família, do grupo profissional, da sociedade, do Estado e da humanidade, nós o consideramos, ao mesmo tempo, como sujeito e como objeto. O trabalho é sujeito, quando o encaramos como força propulsora da economia e fonte originária do Estado. O trabalho é objeto, quando o tomamos como energia, cujo desenvolvimento deve submeter-se à moral humana e ao espírito de justiça e de equilíbrio que o Estado encarna. Pois o Estado existe em razão do trabalho. Se os homens estivessem parados, sem nada fazer, não haveria necessidade do Estado para garantir os direitos do trabalhador e da sua família, numa palavra, os direitos da pessoa humana em ação, em movimento afirmativo e criador. Sendo o trabalho um dever humano, espiritualiza-se, eleva-se de tal forma que exige garantias, as quais são asseguradas pela força do Estado. O Estado, pois, seria supérfluo, se o trabalho não existisse. Existindo o trabalho como dever, ele moraliza o direito do trabalhador. Moralizando esse direito, exige uma execução de normas éticas. Exigindo essa execução, engendra o conceito de Estado. O Estado, em última análise, é uma manifestação jurídica de trabalho.
O trabalho, examinada a questão a fundo, é a fonte de todos os direitos públicos e privados, porque o direito, sendo um conceito de equilíbrio inspirado na moralidade, só poderia ter origem num dever que oferece as normas seguras da moralidade. O trabalho procede de um alto pensamento espiritual. Essa é a razão por que combatemos o capitalismo, que se inspirou no materialismo, na negação de Deus e do Espírito, para justificar a sua tirania e opressão sobre os trabalhadores. Essa é a razão também por que combatemos o comunismo, pois este aceitou o conceito materialista do trabalho, segundo ensinou a burguesia capitalista, e engendrou um antagonismo que, em última análise, nega a essência natural do trabalho. O trabalho, para nós, espiritualistas e cristãos, é a fonte do espírito de justiça, da inspiração política e dos anseios de liberdade humana.